Olá, que bom que você está aqui para mais uma aula de Direitos Humanos e Cidadania. Eu sou a professora Paládia Romero. O tema da nossa aula de hoje é Direito das Pessoas Refugiadas. E nessa aula nós vamos tratar da imigração, do asilo e do refúgio, que são institutos jurídicos que têm semelhanças e diferenças, do direito das pessoas refugiadas, principalmente, e da situação das pessoas refugiadas hoje pelo mundo. E essas três imagens que aí são colocadas estão para ilustrar as situações de imigração, de refúgio e de asilo. Na primeira imagem, a imagem da esquerda de vocês têm uma viajante, né, uma mulher jovem que está no aeroporto, está preparada, está com as suas malas, provavelmente já comprou as passagens e está aguardando a sua partida para um outro país. Ela é uma imigrante, ela está deixando o seu país. A situação do meio já envolve uma entrada em um outro país, aí a gente tem um muro de fronteira em uma situação que não é de conforto. Veja, é uma situação de desespero, a pessoa ela se desloca, a gente consegue perceber um pouco pela vestimenta, pelas características, em uma situação de pobreza, sem recursos, buscando um outro local para viver. E, por fim, a gente tem a foto do Edward Snowden, que foi alguém que revolucionou, né, o mundo da do acesso à informação, ele revelou toda a espionagem que é feita, pelo governo americano ao redor do mundo, e por conta disso ele deixou seu país, os Estados Unidos, e pediu um asilo. Vamos avaliar cada uma dessas situações. A imigração, ela é feita conforme as normas, principalmente do país que você está entrando. Você tem que ter documento, você tem um passaporte, às vezes é exigido que você já tenha lugar para ficar, e ela envolve uma situação de regularidade da entrada da pessoa em um outro país. É claro que existe também a imigração ilegal, a entrada em um outro estado de um modo clandestino, existem as fronteiras que são vigiadas, porém, nem toda situação de imigração ilegal vai se enquadrar na condição de refúgio. Vamos olhar essas imagens e prestar atenção nas manifestações, no que se pede, né? São manifestações nos Estados Unidos de imigrantes, ou seja, pessoas de outros países que vivem lá. E olhando aqui para baixo, olha, imigrantes fazem a América melhor, ou lá não separe famílias, você precisa do meu voto. Então, esses imigrantes são pessoas que estão lá reivindicando direitos, já estão estabelecidas, com trabalho ou não, mas com um certo nível de, de integração ali na sociedade do outro estado. Essa é uma situação de um imigrante, alguém que vai tentar a vida em um outro país, seja pela questão de dificuldade financeira, porque já não está se dando bem, a sua vida não está boa no seu país de origem, então ela parte para tentar uma nova vida em um outro lugar. Logo, embora possa ser também ilegal, mas logo ela busca uma regularização, busca trabalho, busca reconstruir a sua vida. Já essas manifestações, elas nos remetem a uma situação de refúgio. Veja que o que se pede, né? Não está se falando de voto, está pedindo socorro. É uma situação muito mais dramática, né? Abra o seu coração, me acolha, porque essas pessoas deixaram o seu país em uma situação de menor amparo, muitas vezes saíram com a roupa do corpo, então isso já vai diferenciar, o refugiado. Não é necessário, claro, sair, assim, de supetão de sua casa para ser considerado um refugiado, a gente vai entender as condições, mas pelas imagens a gente nota algumas diferenças. Vamos falar agora do asilo e do refúgio
E mais para o final da aula nós vamos falar especificamente do direito dos refugiados. Asilo e refúgio, etimologicamente, significam proteção, mas são juridicamente diferentes. Esse Instituto do Asilo, ele é bem mais antigo, podemos reportá-lo lá à Grécia Antiga, em que ele tinha um caráter religioso, de estrangeiros que tinham proteções em templos, em áreas sagradas, em lugares que eram considerados invioláveis. Já na Grécia, sob o domínio romano, esse caráter religioso ele se mantém, mas é misturado com um caráter jurídico, porque o asilo ele era concedido para proteger pessoas que sofriam perseguições dos poderes públicos. Na Idade Média, é reforçado esse caráter religioso, os beneficiários do asilo eram aquelas pessoas que fugiam de perseguições políticas e religiosas. No contexto da Revolução Francesa, os asilos eram concedidos a estrangeiros banidos da sua pátria por causa da liberdade. O que é o asilo político hoje? Como nós podemos defini-lo? Ele é o acolhimento por parte de um Estado de estrangeiro perseguido alhures. Esse alhures geralmente no próprio país, mas não necessariamente, seria onde ele vivia anteriormente. E ele é perseguido por causa de dissidência política, de delitos de opinião, ou por crimes que, relacionados com a segurança do Estado, não configuram quebra do direito penal comum. Então, essa pessoa ela está sendo perseguida no seu lugar de origem, por um caráter político, um delito de opinião, mas não pelo crime comum. Isso quebraria a proteção que o asilo concede. Portanto, o asilo, ele é um ato discricionário do Estado. Como assim discricionário? O Estado que está recebendo essa pessoa que vem pedir asilo, ele pode escolher se concede ou não. Geralmente, ele vai conceder quando ele está alinhado, mais alinhado à posição política dessa pessoa que o pede e é contrário à posição que prevalece no local ou no governo do estado em que ela estava sendo perseguida. É otorgado como instrumento de proteção à pessoa, somente àquela pessoa, e pode ser um asilo territorial ou um asilo diplomático. Esse diplomático geralmente acontece nas embaixadas, quando alguém que pede asilo fica na embaixada. Como exemplo, podemos citar tanto o caso do Edward Snowden como do Julian Assange, que é um caso bastante conhecido. Esse homem aqui, ele protagonizou uma discussão sobre asilo político que aconteceu aqui no Brasil há poucos anos e acabou virando uma polêmica. Ele é o Cesare Battisti. A última notícia que encontrei dele é que a justiça italiana negou o pedido dele e manteve a prisão perpétua. Isso em novembro de 2019. Então, o Tribunal da Itália confirmou a sentença de prisão perpétua do Cesare Battisti, ele que ficou conhecido pelo seu ativismo de extrema esquerda e foi condenado por 4 assassinatos praticados nos anos 70 na Itália. Um pouquinho do histórico dele para a gente relembrar. Ele foi condenado à prisão perpétua na Itália no fim dos anos 70, e ele fugiu da Itália, foi para a França, foi para o México, depois ele veio para o Brasil. Aqui no Brasil aconteceu várias vai-vens políticos e jurídicos. Em 2007, quando ele estava aqui no Brasil, a Itália pediu que ele fosse extraditado, ou seja, devolvido lá para a Itália, para poder cumprir a pena. Em 2009, o STF autorizou essa extradição, mas o então presidente Lula ele negou o retorno de Battisti, com base numa cláusula de um tratado Brasil-Itália que permite recusar essa extradição se a causa do pedido for por crime político. Então, o governo brasileiro, à época, entendeu que era um crime político. Em 2011, o STF manteve a decisão do ex-presidente Lula em negar a extradição e mandou soltar o Battisti. Porém, alguns anos depois, em 2017, o Battisti ele foi detido em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia, suspeito de evasão de divisas. Em dezembro de 2018,
uma decisão do Michel Temer reforçada pelo STF, o então ex-presidente ele assinou um decreto para extraditar o Battisti para a Itália. E o Battisti foi extraditado no começo de 2019, já no governo de Jair Bolsonaro. Esse é um resumo do que aconteceu no caso dele aqui no Brasil. Então, para a gente entender que a condição de asilado ela é bem diferente. O asilo ele é um ato político que o governo de um estado concede a alguém que se diz perseguido. E agora, então, entramos no direito das pessoas refugiadas, para a gente entender o que é esse refúgio, né? Qual é a sua definição, como funciona o status do refugiado no seu país de abrigo, que direitos ele tem. E o refúgio, esse direito dos refugiados, ele vai ser aplicado tanto em tempos de paz quanto em tempos de guerra. A gente acabou de estudar a aula anterior, o direito humanitário, que ele é voltado para situações de conflito. Já o direito dos refugiados, ele vai incidir em qualquer situação, mesmo que não haja guerra, né, desde que enquadrado naquelas circunstâncias que dão direito ao refúgio, e são regras para os governos de cada estado. Há toda uma evolução histórica da construção do que é o direito dos refugiados, né, para que alguém consiga ter reconhecido direitos a partir dessa condição de refugiado. Lá em 1919, houve uma primeira tentativa de disciplinar esse instituto através de um pacto da Sociedade das Nações. De 1922 a 28, essa Liga das Nações, ela adotou 4 acordos multilaterais, ou seja, que envolvem vários estados, para a proteção de pessoas refugiadas. Em 1933, surgiu o primeiro instrumento jurídico de proteção aos refugiados, uma convenção sobre o Estatuto Internacional dos Refugiados de 1933. Porém, a gente tem que pensar nesse contexto, comecinho do século XX, que quem era considerado refugiado era apenas alguns tipos de pessoas. E essas normas, elas visavam ser aplicadas aos refugiados armênios e os refugiados russos, tá? Ali na Europa, que estavam fugindo de conflitos, que estavam ameaçados em áreas europeias. Então, ainda não tinha essa preocupação com o resto do mundo. Em 1938, é criado o Comitê Intergovernamental para os Refugiados, que queria criar reassentamentos para esses refugiados europeus. Em 1943, esse comitê se uniu à Administração das Nações Unidas de Socorro e Reconstrução, com o objetivo de repatriar as vítimas de guerras dos territórios ocupados. Temos que lembrar que a gente estava no contexto de Segunda Guerra Mundial. Em 47, esses dois, o comitê e a administração, eles deram lugar à Organização Internacional para os Refugiados. Já no âmbito da ONU, em 49 é criado o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, para a proteção dos refugiados e das populações deslocadas por guerras, conflitos e perseguições. Em 1951, é dado um passo importante na ONU para a proteção dos refugiados, porque é criada uma convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, que entrou em vigor só em 1954. Essa convenção ela é a base legal de todo o sistema de proteção à pessoa refugiada. Ela vai dispor sobre quem é o refugiado, quais são os meios de proteção, seus direitos e seus deveres. Porém, gente, ainda quando da criação dessa convenção, temos que lembrar que prevalecia aquela visão eurocêntrica, porque a pessoa que poderia ser beneficiada por ser considerado um refugiado era apenas o europeu, então tinha esse limite geográfico, né? Era a pessoa que precisava sair do seu país para se proteger, mas era a pessoa europeia, e havia também um limite temporal, porque era só para acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951. Então era principalmente para pegar quem fugiu da Segunda Guerra Mundial, os europeus que haviam sido afetados pela Segunda Guerra Mundial. Então, vejam a discriminação que era feita
contra as pessoas de outros lugares do mundo, os não europeus, que também fugiam de conflitos. Porém, isso só foi quebrado lá em 1967, com um protocolo sobre esse Estatuto dos Refugiados, que aí ele eliminou essas limitações, tanto de tempo quanto geográficas, para permitir que as pessoas de todo o mundo possam ser consideradas refugiados. E o Brasil, como ele se posicionou nesse contexto? O Brasil aderiu a essa convenção, que é o principal documento sobre refugiados, em 1961. Ele tinha essa reserva geográfica e temporal, ele manteve essa condição de refugiado apenas para europeus que fugiam de conflitos até 1º de janeiro de 51. E o Brasil também impunha uma condição adicional, uma limitação adicional. Ele limitava os direitos dessas pessoas refugiadas, porque não permitia a elas o direito de associação e não permitia a elas o trabalho remunerado. Por que isso? Então, a pessoa era aceita como refugiada aqui no Brasil, poucos eram aceitos, e ela não podia trabalhar, não podia se associar, porque o nosso país ele tinha uma visão de que esses refugiados eles eram ameaças à economia nacional, aos trabalhadores nacionais, que eles viriam para competir com os nossos trabalhadores, as pessoas brasileiras. Porém, em 72, o Brasil ele aderiu àquele protocolo que retira as reservas, então foi retirada a reserva temporal. Em 1989, apenas, um decreto presidencial retirou a reserva geográfica, ou seja, até 89, o Brasil só entendia que os europeus poderiam ser refugiados. E em 1990, um decreto do presidente retirou a limitação aos direitos de associação e de trabalho remunerado aos refugiados. Essa convenção relativa aos refugiados, ela vai nos dizer, então, que o refugiado é quem? Isso é importante a gente prestar atenção, olha. O refugiado é a pessoa perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas que se encontra fora do seu país, fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país. Ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual, em consequência de tais acontecimentos, não pode, ou, devido a referido temor, não quer voltar a ele. Ou seja, gente, o refugiado é aquele que não é respeitado pelo seu estado originário, que às vezes é o próprio estado que promove essa perseguição, ou então o seu estado de origem, quando não o persegue, ele não pode protegê-lo quando ele é perseguido. Ele está numa situação de total insegurança e isso o obriga a se deslocar, porque ele, a sua família estão em risco. Esse sistema de proteção internacional aos direitos dos refugiados, ele tem a finalidade de restabelecer os direitos humanos mínimos das pessoas que saíram do seu meio social. Ele vai se aplicar, como já foi dito, em tempos de paz ou de guerra, e, portanto, ele está ligado ao direito internacional dos direitos humanos. Então, a gente viu que ele é anterior à concepção dos direitos humanos, que é ali do pós-Segunda Guerra, então o direito dos refugiados ele começou a ser construído antes, porém ele foi integrado a essa proteção internacional dos direitos humanos, até porque a gente está falando de direitos fundamentais dessas pessoas que são obrigadas a se deslocar porque não têm meios seguros de viver no seu local de origem ou no local onde estava vivendo anteriormente. O Acnur, que é esse Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ele propõe 3 tipos de solução para cuidar das pessoas refugiadas. Uma das soluções seria a repatriação voluntária, ou seja, o próprio refugiado ele decide retornar ao seu estado de origem por motivos N, né? Ele não pode ser obrigado a isso, tá, gente? Ele tem que voltar porque quer, de repente, porque as condições de vida podem ter alterado.
pode ser que o conflito do qual ele fugiu já tenha acabado, ou o governo que o perseguia já não esteja mais no poder. Então, uma das soluções é a repatriação voluntária, né? É uma solução preferível, inclusive, porque a pessoa vai retornar ao seu local de vida anterior, às pessoas com que ela convivia, ele vai poder reconstruir a sua vida no seu local de origem. Porém, quando não é possível retornar, o que o Acnur vai buscar é o reassentamento dessa pessoa em outro estado, já que ela não está segura no seu local de origem. Então, a transferência de refugiados vai ser feita para um país anfitrião, para um outro estado que concordou em admiti-los e, em última instância, conceder-lhes assentamento permanente. Porém, essa não é uma solução, assim, que a gente encontra um respaldo, porque essa notícia da própria ONU de que menos de 5% dos refugiados que buscam reassentamento foram atendidos em 2019. Então, é um percentual pequeno frente ao universo, a quantidade de pessoas que buscam um refúgio, que querem ser reassentadas, querem reconstruir a vida em um outro país. Esse é um campo de refugiados. Olha, um local enorme, tem cerca de 100.000 pessoas vivendo nesse campo de refugiados que fica na Jordânia, o campo de Zaatari. Ele recebe principalmente refugiados que fogem da guerra da Síria, que começou em 2011. Então, um campo de refugiado ele deveria ser um local provisório. Aqui um outro campo de refugiados sírios, agora na Turquia. Você vê que as pessoas elas vivem de um modo improvisado, sem infraestrutura, não tem água encanada, não tem saneamento, não tem energia elétrica, de um modo mais estruturado, o transporte, as próprias casas que não são casas, né? Que são muitas vezes barracas, cabanas, e, e ali aquela aglomeração, ela traz uma forma de vida bastante precária e insegura, muitas crianças, enfim, é uma situação difícil e dramática, e os campos, nesse nosso momento histórico, estão cada vez mais lotados. Esse aí da Turquia, que a Turquia é um país que ela acaba barrando essas pessoas refugiadas que buscavam a Europa. Como ela está ali, né, fica meio que no meio do caminho para parte da Europa, entre o Oriente Médio, então a Turquia ela vai receber esses refugiados e ela acaba recebendo recursos, dinheiro de países europeus para segurar esses refugiados ali, para não deixar que eles ultrapassem a fronteira e com isso consigam alcançar outros países europeus, que muitas vezes é o que eles almejam, né? Que são países mais ricos, que eles esperam que tenham condições materiais de acolhê-los para que possam reconstruir a sua vida, já que não podem mais viver no seu país de origem, ali no caso a Síria. E uma terceira via, né, um terceiro caminho para os refugiados é a integração na comunidade de acolhimento. O Acnur ele estima que, na última década, 1.100.000 refugiados em todo o mundo se tornaram cidadãos dos países que os acolheram. E essa acolhida envolve, por exemplo, a emissão de documentos, como mostram esses refugiados aí na foto, né? Para conseguir realmente se integrar através do trabalho, através do estudo, através da língua, de ter uma habitação, de poder ter convivência, estabelecer laços e não viver precariamente como um campo de refugiados. Quais são, então, segundo a Acnur, os principais problemas que os refugiados enfrentam? Claro, a violação de seus direitos humanos, que são os direitos básicos, tendo como preocupação o acesso à justiça, a não discriminação e a vigência dos direitos civis fundamentais que são reconhecidos internacionalmente. Muitas vezes esses direitos básicos são negados às pessoas refugiadas. E
Quando a Acnur fala, né, da situação dos refugiados pelo mundo, vamos passar então por esse panorama para poder finalizar a nossa aula. A Síria foi o país que mais gerou refugiados no mundo. 5.500.000 sírios, isso até 2019, foram forçados a deixar o seu país. Os refugiados do Afeganistão estão em segundo lugar em termos de quantidade, também pessoas fugindo de um conflito. As crises na África, elas levaram a novos deslocamentos na atualidade, e os países que estão sofrendo as piores crises e que acabam repelindo, impulsionando as pessoas a deixarem os seus lugares, acontecem no Sudão do Sul, no Burundi, na Nigéria e Eritreia. Lembrando aqui também, né, dos conflitos e das violências que acontecem no Congo, que também vão repelir muitas pessoas, extraem muitas famílias. E onde esses indivíduos estão a buscar o refúgio? A Alemanha é o país que recebe mais solicitações de refúgio. A partir de 2016 até fim de 2018 foram 722 mil novas solicitações de refúgio, sendo um terço desses pedidos de sírios. Os Estados Unidos foram o segundo maior país que recebeu os pedidos de refúgio, e cerca de metade dos pedidos dos Estados Unidos vem da América Central, especialmente de El Salvador. É claro que a gente tem que lembrar da situação dos continentes e dos oceanos, né? Que é muito mais difícil para as pessoas atravessarem o oceano, porque isso vai requerer uma viagem mais longa, uma viagem mais cara, como uma viagem de avião, e os refugiados podem não ter esses recursos. E quais são os países que mais acolhem os refugiados? Em primeiro lugar, a Turquia, ela recebeu o maior número de refugiados, com aí praticamente 3 milhões, que vem principalmente da Síria. O Paquistão, ele acolheu a segunda maior população de refugiados até o fim de 2016, com 1.400.000 pessoas, e aí recebendo principalmente refugiados do Afeganistão. E vindo aqui para a América do Sul, vamos falar do Brasil, que já recebeu, né, alguns fluxos de refugiados do nosso continente. Tivemos um período de haitianos, e o período atual é da vinda de refugiados da Venezuela. A Venezuela, que passa por um momento bastante difícil de instabilidade, dificuldades econômicas, uma instabilidade política muito grande, violência, falta de comida, falta de trabalho. Então as pessoas, elas perdem meios de sobreviver dignamente, pessoas são perseguidas por razões políticas também, né? E outros motivos fazem com que os venezuelanos queiram sair da Venezuela, porque precisam ter acesso à saúde, precisam ter acesso a serviços e a bens essenciais, e vão se deslocar para países vizinhos. Um dos países que recebem os venezuelanos é o Brasil. Até 2018, os refugiados e imigrantes da Venezuela, eles atingiam 3,4 milhões, esse número claramente já subiu, né? E vinham acessar principalmente pela região norte, o Brasil, depois se interiorizando. Isso causou uma situação dramática, de muito preconceito, de tratamento indigno contra os venezuelanos em algumas cidades do Brasil, e Boa Vista é uma delas, em que a gente assistiu esses episódios de revolta de brasileiros repelindo essas pessoas que vêm da Venezuela em busca de condições essenciais. E quando falamos de números de acolhimento das pessoas da Venezuela, a Colômbia, ela é o país que mais abriga os refugiados da Venezuela, mais de 1 milhão de pessoas. O Peru em segundo lugar, o Chile em terceiro, o Equador, a Argentina, e o Brasil, olha, ele está numa posição que recebe bem menos do que os países anteriores. São várias as questões também.
a barreira da própria língua, né, porque falamos português enquanto nossos vizinhos falam espanhol. Então o Brasil, comparativamente, ele vai receber poucos refugiados da Venezuela. México e países da América Central e do Caribe também recebem números significativos de refugiados e imigrantes venezuelanos. E independente do número, nós temos que considerar que a situação do refugiado é uma situação de extremo risco e que essas pessoas têm direito quando entram em território nacional. E fecho a nossa aula com uma citação da Hannah Arendt. O homem pode perder todos os chamados direitos do homem, sem perder a sua qualidade essencial de homem, sua dignidade humana. Só a perda da própria comunidade é que o expulsa da humanidade. Ficamos com essa reflexão e eu agradeço a sua presença durante toda essa aula. Um abraço.